Salve, salve, povo sabido! Está entrando na rede o Bricojó. Antes de mais nada, que tal dar uma curtida aqui, uma compartilhada no vídeo, caso vocês gostem, para dar uma ajudada no nosso trabalho. Então, povo sabido, vamos para a colagem de hoje? Bem, a gente vai partir do filme A Onda, que é um filme que fala que o fascismo ele pode se manifestar em qualquer local, né? Então a gente vai conectar esse filme A Onda com a abordagem da neurobiologia das emoções de Antônio Damasio para compreender como as emoções influenciariam nesse movimento de fascismo. E depois a gente vai conectar isso com a micropolítica de Gilles Deleuze, né? Então a partir dessas conexões a gente vai também colar com o nosso dia a dia. Será que isso tudo tem a ver? Vamos descobrir no episódio de hoje. Vamos de cinema? Vocês já assistiram A Onda? Para quem não assistiu, segue aqui o link embaixo. Fechou a garganta, vamos lá? Então, A Onda é o seguinte, pessoal. É um filme que se passa num colégio na Alemanha e um professor é designado a dar um curso sobre autocracia. Autocracia é o que nos interessa, em princípio, né, nessa ideia da Onda, é a ideia de que um aluno chega pro professor e fala: mas professor, é impossível, né, ter uma ditadura novamente na Alemanha, é impossível que o nazismo volte a se manifestar na Alemanha. E é exatamente isso que nos interessa. O fascismo não se reduz a uma forma de governo, né? O fascismo é uma mentalidade. E é isso que o professor vai mostrar nessa experiência em sala de aula, né? A Onda é exatamente isso, né? Ele forma um grupo, né, a parte com os seus alunos que tem uma mentalidade fascista, né? Então é isso que a gente vai desenvolver e é isso que nos interessa da Onda no jornalismo bricolagem de hoje. Bem, povo sabido, outro aspecto que nos interessa destacar do filme é o ambiente emocional que propicia, né, o nascimento de um determinado fascismo, né? E que ambiente emocional é esse? É o seguinte: os alunos estão num determinado contexto de intensa emoção, né? Marco, por exemplo, que é um dos personagens, né? Ele tá numa determinada família que é fragmentada, ele vive pegando sua mãe com garotões de sua idade. Eita, mano! Isso deixa muito irritado, né? Ele vive, inclusive, brigando aí com a negada no colégio por causa disso. Tem outro aluno também, que é o Tim, que é o típico clássico, né, daquele cara que a família não dá a menor atenção para ele, ele vive rejeitado e ele a todo momento quer participar de algum grupo e não consegue, né? Também há conversas ao longo do filme no qual as pessoas dizem que sentem a necessidade de participar de algo, né? Se sentem muito só. Há um clima, né, um clima sentimental muito forte, de emoção muito forte. As pessoas estão perdidas por motivos diferentes, né? Então isso aí vai se formando um clima propício para o fascismo. Então, povo sabido, vamos colar isso aí com a neurobiologia das emoções para ver como funciona então o cérebro de alguém que está disposto a entrar no fascismo? Para isso, vamos compreender como as emoções influenciam nos nossos processos de decisão. Quando eu estou aqui, eu vivo esses momentos lindos. E aí nós vamos pegar a contribuição do neurobiólogo que chama Antônio Damasio. Então, povo sabido, eu preparei um resumozinho didático sobre as principais influências das emoções nos processos de decisão, né? O primeiro aspecto é que as emoções elas estão associadas a situações emergenciais, né? O primeiro aspecto, situações emergenciais. O segundo aspecto é que as emoções vão influenciar nos nossos processos de memorização, né? Segundo aspecto, processos de memorização. Terceiro aspecto é que as emoções vão influenciar também no modo como a gente percebe as coisas, né? Se a gente percebe mais ou percebe menos coisas, né? Esquemas de percepção. Quarto aspecto é o seguinte: as emoções elas vão influenciar no modo como a gente se aproxima ou se afasta de determinados objetos, né? É uma certa rejeição ou uma certa abertura de determinados objetos. E o último aspecto é o seguinte: o modo, ou mais especificamente, o tempo que a gente raciocina
sobre determinados contextos. É o tempo de raciocínio em determinados contextos, né? É outro aspecto que as emoções vão influenciar. Que tal a gente pensar nessas características que eu acabei de falar numa situação cotidiana? Vamos imaginar que você está andando ali no meio da rua de boa, aí um cachorro se solta. Você não vai fazer o seguinte: o cachorro se soltou, né? É aparentemente um cachorro pitbull, ele parece estar com muita raiva, né? Ele se move em torno de 15 a 17 km, em aproximadamente 3 a 4 segundos ele vai encontrar a minha perna direita, vai arrancar um pedaço, vai se saciar e vai embora. Não, né? Você não pensa dessa forma. Aí a gente vai para a primeira característica das emoções, né? Tem a ver com o pensamento automático e emergencial, né? Então, quando você vê o pitbull, a sua emoção vai lá para cima, né? Então, o que é que você faz? Você nem vai pensar, você só vai, bola, menino, sai correndo. Então, vai influenciar em todo o seu processo de decisão, né? Então, primeira característica, processo emergencial. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, vai influenciar no seu processo de percepção. Menino, você não vai perceber isso tudo não, menino. Você só vai perceber o pitbull e onde você vai correr. Você vê o muro onde você vai subir, né? Você já vai, corre, menino, sobe, bola, menino, sobe em cima do muro. Pronto, subiu. Segundo aspecto, a percepção, né? Terceiro aspecto, memorização. Menino, você nunca vai esquecer o desgraçado daquele vizinho que tem um pitbull. Rapaz, toda vez que você passar por lá, menino, você vai passar a distância. É aquele outro aspecto. Vai fazer você se aproximar ou se distanciar de determinados contextos. Nunca mais você vai passar na frente da casa daquele infeliz, né? Outro aspecto. E o último aspecto é a questão do raciocínio. Menino, quando a emoção é alta, menino, você lá vai parar para ficar raciocinando, o raciocínio é rápido. Você correu, você já pulou, foi no muro do vizinho. E outra, você não pensa nas consequências que você faz. Você invadiu a casa do cara lá, que era militar, você podia ter levado um tiro, entendeu? Então é isso que a emoção faz, né? Ela, em determinadas situações, ela é adaptativa porque você está numa situação emergencial. Então, nesses contextos, você não tem tempo para pensar. Então, a emoção, ela age por você. É um mecanismo, né, de raciocínio rápido, né, para situações emergenciais. Então, pessoal, nós vimos então que as emoções elas vão se conectando com as experiências e formando uma espécie de cultura, né? Nós vemos, por exemplo, o nome CCE. Quando você escuta o nome CCE, você... já não vou comprar isso, já vou me afastar disso, né? Para quem tem uma cultura mais religiosa, escuta Judas, o Judas quer dizer, o cara é um traidor, né? Para quem gosta de cinema, escuta Saruman, Saruman não é um cara muito legal, né? Para o cara que é mais envolvido com política, escuta PMDB, faz um negócio aí, não vai dar muito bem, né? Então, nós vamos aprendendo esses dispositivos de emoções que nos ensina a nos aproximar ou nos afastar de determinadas coisas de forma automática, né? Essa hipótese o Antônio Damasio chamou de marcadores somáticos. Bem, pessoal, eu falei de como funcionam as emoções, né, e como essas emoções elas fundamentam os marcadores somáticos, né, que vão nos aproximando ou nos afastando de determinadas coisas, mas há também um mau funcionamento desses marcadores somáticos e dessas emoções, né, quando você está numa cultura desregulada, né? Por exemplo, uma cultura desregulada, quem é professor e quem é aluno sabe muito bem como isso, que é a cultura do ponto, né? Quando você fala que uma coisa vale um ponto, aí tipo, as pessoas param de pensar, né? Aceitam tudo por um ponto. Parece que a pessoa tá naquele jogo às cegas. Vocês lembram aquele jogo às cegas? Você quer ganhar do programa Silvio Santos? Quer ganhar do programa Silvio Santos um espelhinho que não vale nada? Aí o apresentador chega e pergunta pra pessoa: troca um ponto pela manutenção dos direitos trabalhistas. Não! Troca um ponto pela preservação da Amazônia. Não! Troca um ponto pela garantia da democracia. Não, calada não! Troca um ponto por uma alimentação com menos veneno. Troca um ponto pelo fim da tortura. Não! Troca um ponto por 2 centímetros de rola. Então, povo sabido, vamos fazer essa conexão das emoções com o contexto da onda? Então,
Como eu tinha falado lá no começo, os personagens estavam altamente emocionados, né? Ou seja, quando você está emocionado, o que é que acontece? Você não consegue raciocinar direito sobre determinadas situações, né? E aí o que é que acontece? Por não raciocinar direito, você acaba sendo um alvo fácil para o microfascismo, né? E foi o que aconteceu no contexto da onda. Mas o que diabo é microfascismo? Então, povo sabido, eu simplifiquei aqui em 4 características principais desse negócio de microfascismo, que é o seguinte: o primeiro é o buraco negro, o segundo é a junção dos buracos negros, o terceiro é a construção do inimigo a partir de uma determinada justificativa, e o quarto é o suicídio. Uma putaria? 1. Buraco negro. Que diabo é esse negócio de buraco negro? Bora lá. Então, assim, o primeiro aspecto do buraco negro é o seguinte: quando você entra no buraco negro do microfascismo, irmão, você não consegue ver porra nenhuma. Aí você fica cego, né? E aí a gente conecta com o quê? Com a neurobiologia das emoções. Você lembra? Quando o cachorro tá atrás de você, você não vê nada, você só quer correr? Pois é isso. Quando você tá no buraco negro, meu irmão, você fica altamente passional. Você não vê nada, né? Você só vê a escuridão, por isso que o nome é buraco negro. E o outro aspecto do buraco negro é que ele engole tudo, ou seja, ele destrói tudo. E aí eu já conecto com umas partes do filme, né? O Marco, né, que é o rapaz lá da natação, que namora com o Caro, né, ele tá lá imerso no buraco negro e a Caro tenta avisar ele, né, que a onda tá se tornando fascista. Ele, rapaz, isso é fake news, rapaz, isso é brincadeira, não tem nada a ver, isso é manipulação do pessoal do PT e tal, não tem nada a ver com isso não. Aí ela começa a mostrar, olha, tá aqui, ó, o pessoal tá sendo perseguido e ele não enxerga, né, e é isso que o fascismo faz, ele faz com que você não enxergue nada, né. Então, essa é a primeira característica, que é o buraco negro. Segunda característica, a associação dos buracos negros. Vocês lembram lá no começo do vídeo que eu falei para vocês guardarem, né, a ideia de que você estava se formando um ambiente emocional entre os personagens que ainda estava desconexo, né? Você tinha um Tim, que é o cara muito só, que era deixado de lado pela família. Você tinha o Marco, né, que tinha uma relação difícil com a mãe dele, né? Você tinha também os personagens coadjuvantes que falavam que a sociedade não tinha sentido, né? Então, isso é o que? São buracos negros, né? São buracos negros ali prens de quê? De microfascismo, né? E aí o que é que a onda faz, né? Ela vai associar esses buracos negros, que é o que o microfascismo faz, né? Esses ambientes emocionais, eles estão desconexos. E o que é que a onda faz? Conecta esses ambientes emocionais que até então estavam desconexos. Eles aliam essas situações emocionais fortes. E aí eles criam uma coalizão de buracos negros. É a outra característica. E aí a gente já conecta com a outra, que é a justificativa que vai fazer conectar esses buracos negros, né? Que justificativa é essa? Não importa a justificativa. Importa mais a construção de um determinado inimigo, que no caso, no começo, eram os anarquistas, né? Os anarquistas eram os inimigos do pessoal da onda, né? Então, nessa trama aí, a gente já conectou a associação dos buracos negros, né, com a construção de um inimigo e uma justificativa, né? Para o microfascismo, a justificativa não é importante. Por que não é importante? Ora, porque na verdade o que eles querem é o que? É destilar esse sentimento emocional forte em algum alvo, né? Eles querem colocar para fora esse ódio que está forte dentro deles, né? Esses ódios são associados, então o cara dá uma justificativa para você destilar esse ódio em alguma coisa, né? Lá no filme são os anarquistas, né? Mas assim, a gente poderia conectar, por exemplo, com uma situação em outro país, né? Por exemplo, a família brasileira está se desintegrando. A culpa é de quem? De um determinado partido, né? A corrupção está muito grande. A culpa é de quem? É de um determinado partido, né? Então o que a gente pode ver é o quê? É uma associação, né, de ódios, de buracos negros, que vão se fazendo uma coalizão, vão construindo um inimigo e vão destilando ódio para todo o inimigo. Mas não vão percebendo, né, como é característica da emoção, como a gente falou, que não é só aquilo, né? Mas você só vê o quê? Você só vê o cachorro e o muro que você tem que pular, que é a questão do ódio, né? Então as pessoas não conseguem raciocinar, não conseguem perceber o mundo e só querem o quê? Só querem destruir. E aí você entra, de fato, numa onda microfascista. E o quarto, e não menos importante, é o suicídio, né? O que é que significa esse suicídio, né? Eu vou destacar aqui uma parte que o Marco, né, que é um dos personagens importantes lá da onda, né, que é o nadador que namora com a Caro, né? A Caro começa a problematizar a onda e tal. E aí o Marco começa a ver a Caro não como uma pessoa, mas começa a ver também como uma inimiga, que é característica do microfascismo. Todo aquele que pensa diferente de você tem que ser
destruído, se torna automaticamente um inimigo, né? E aí a Caro, que era namorada do cara, graças à visão microfascista, se torna uma inimiga. Aí o que é que acontece? O Marco dá um tapa na cara de sua namorada. Caro, Me solta! vem aqui, não me deixa falando sozinho! Me deixa em paz! Depois que ele dá um tapa na namorada, ele meio que entra numa linha de fuga e fala: meu irmão, que merda é essa? Eu acho que de fato o negócio aqui tá descambando pro fascismo, né? Ele entra numa linha de fuga depois do tapa que ele dá na namorada e ele começa a raciocinar. Ele sai do buraco negro e começa a enxergar as coisas. E aí vai falar com o professor. Aí o que acontece? O professor vai falar lá com a turma e quando ele fala com a turma, né? Vocês lembram do Tim? O Tim é o cara que tá mais imerso no buraco negro. Aí o que é que acontece? O Tim não resiste à ideia de que o professor quer desfazer a onda e atira num colega e aí comete o suicídio. É interessante, povo, saber da gente entender bem essa ideia do suicídio, do microfascismo, porque não é apenas um suicídio biológico, tal como o Tim fez, né? Nós temos uma espécie de suicídio racional também, quando a gente não consegue perceber as consequências das nossas ações, né? Nós podemos ter também um suicídio afetivo, né? Quando nossas decisões afetam as pessoas que nos amam, né? Nós temos suicídios sociais, né? Quando a gente começa a falar besteira e as pessoas se afastam da gente, né? Pode ter também um suicídio político, né? Quando a gente vota, né, em determinadas pessoas que vão de encontro aos nossos interesses enquanto classe proletária, por assim dizer, né? Então, na verdade, o microfascismo, né, quando instala um buraco negro e faz com que a gente não consiga enxergar as consequências dos nossos atos, nos levam ao suicídio em diversas dimensões, né? Vamos então para uma tempestade de notícias para a gente perceber se a gente andou se suicidando por aí. O ódio tapa a visão e o tapa é tempestade às cegas. Estapeando estátuas, persistimos com os olhos de Medusa que o ódio nos impõe. Sim, meus amigos, nossos microfascismos cotidianos nos levam a transformar o outro em estátuas. Seres com uma única forma, sem sentimentos, reduzidos a pedra, no qual esculpimos nessa pedra nosso ódio, nosso ressentimento, nossa amargura, nossa falta de amor. Chamamos de comunista vagabundo, de feminista cachorra, de nordestino morto de fome, de negro pesado em arroba. Meus amigos, o ódio nos faz saltar um longo período da nossa evolução biológica. O ser afetado pelo outro, o conhecer o outro, a empatia. Mais do que isso, o microfascismo transforma em estátua as pessoas que amamos. Tudo aos olhos da Medusa se reduz a pedra. Tudo aos olhos do ódio se reduz a um alvo. Ensinar pensamento crítico agora é doutrinar. Tapa no professor. Lutar por igualdade agora é coisa de mulher mal amada. Tapa nas feministas. Inserir os marginalizados é coisa de comunista. Tapa no Jesus Cristo. É isso mesmo, meus amigos. Quem nos ensinou a inserir as minorias na sociedade foi Jesus Cristo. Vamos estapeá-lo então? O ódio se mostrou uma estratégia política das mais eficientes. Mas como fugir dessa estratégia tão perspicaz? Como fugir do ódio? Como fazer cegar esses olhos de Medusa? Bem, povo sabido, há 2018 anos, teve um sábio que nos deu uma estratégia bem interessante para lidar com o ódio. Virar a outra face. E o que é que significa, do ponto de vista político, virar a outra face? Bem, virar a outra face, antes de tudo, significa interromper o ciclo de ódio, né?
Porque o que é que o microfascista quer? Ele quer alimentar o ódio dele. Quando ele lhe dá um tapa, ele quer receber um tapa para alimentar o ódio e continuar o ciclo de tapas, né? Então, quando você vira outra face, você dá o quê? Você dá o silêncio para o outro, né? Você obriga o outro a pensar. E isso é forte demais para ele. Porque você vai jogar uma pressão social sobre ele. Todos estão vendo o quanto ele está sendo imbecil. E o pior, ele mesmo. Então, você deixa de ser pedra, porque ele passa a lhe sentir. Ele deixa de ser pedra, porque ele passa a se enxergar. Então, virar a outra face desfaz a pedra que o microfascismo constrói nas pessoas, em si e no outro. Então, povo sabido, se o ódio é abdicar do conhecimento em favor da destruição, o amor abdica da destruição em favor do conhecimento de si e do outro. É abdicar dos olhos de Medusa para enxergar com os olhos do outro. É abdicar do tapa em favor do abraço. É abdicar do ódio em favor do amor. Porque ódio gera ódio e amor gera amor. É isso aí, povo sabido. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma edição do Bricojó. E lembrando que, para manter o espírito, né, dessa micropolítica do amor, por que não dar uma compartilhada e uma curtida no nosso vídeo, não é não? É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Valeu!